Bom dia, o nosso trabalho é sobre a meiose. O meu grupo é composto pela Sara, Michele, Júlia, Isabela, Isadora, Juliana e Olívia. Então, a gente vai falar um pouco sobre a meiose. A meiose ela é uma divisão celular essencial para a formação de gametas, que ocorre em células diploides e leva à formação de células haploides. Para que elas servem? Elas servem para gerar o número de células e serve como a redução do número da metade de cromossomos constante de uma espécie. A meiose ela é dividida em duas fases. São elas a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, ela é denominada reducional e na meiose 2, ela é denominada equacional. Bom, nessas fases, a fase equacional ela é o número de cromossomos das células que é divididos e são mantidos igual ao das células que se formam. Na fase reducional, ocorre a diminuição do número de cromossomos. Então, a meiose pode ocorrer em diferentes momentos do ciclo da vida. Formação de gametas, produção de esporos e formação de zigoto. Todos esses momentos acontecem na meiose no ciclo da vida e onde os cromossomos se encontram descondensados e geneticamente ativos. E lá começa todo o ciclo da meiose, que são divididos em 5 etapas. A interfase, que é onde começa todo o processo, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E logo em seguida a meiose 2. Eu vou começar aqui pela prófase 1. A prófase 1 é a etapa mais marcante da meiose. Nela ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e acontece também um fenômeno conhecido como crossing over. A prófase 1 pode ser subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O leptóteno é onde começa a atração e o pareamento dos cromossomos, se condensando até tornarem-se visíveis. Esse pareamento ocorre à sinapse, definindo a fase do zigóteno. Assim, a espiroação dos cromossomos aumenta e se dá a última fase da prófase 1, a diacinese. Na meiose 1 também ocorre a metáfase 1, na qual os cromossomos homólogos se encontrarão no plano equatorial da célula. Esses cromossomos homólogos estarão ligados ao fuso acromático da célula e esses microtúbulos que estarão ligados aos cromossomos homólogos, eles se encurtarão aos centríolos da célula, dando início à anáfase. Na meiose 1 também ocorre a anáfase 1. Na anáfase 1 ocorre o encurtamento das fibras de fuso. Cada cromossomo homólogo inteiro é conduzido a um dos polos. Não há separação das cromátides. Na meiose 1 também temos a telófase 1. Na telófase 1, os cromossomos eles são separados e dispostos em polos opostos, que passam a se descondensar. O fuso miótico é desfeito e os envelopes se reorganizam e os nucleolos se reaparecem. Cada núcleo formado possui metade do número de cromossomos da célula-mãe, o que caracteriza a meiose, uma divisão reducional. As duas células filhas são formadas com divisão do citoplasma na citocinese e inicia-se a meiose 2. A citocinese baseia-se na separação de duas novas células e formação de dois novos núcleos na meiose 1, que são essas duas novas células com dois novos núcleos. Na meiose 2 também ocorre a prófase 2. Essa fase também é geralmente curta e simples, os cromossomos condensam, a desintegração do invólucro nuclear começa a diferenciar do fuso acromático. Em algumas dessas espécies, os cromossomos também passam diretamente da telófase 1 para a prófase 2, sem perderem o grau de condensação. Na meiose 2 também ocorre a metáfase 2. Na metáfase 2, os cromossomos estão presos aos microtúbulos cromossômicos, pelos cinetocores de cada cromátide irmã, o que é muito importante. Então, esses microtúbulos começam a encurtar-se, formando então a placa equatorial, por fim dando início à anáfase. Na meiose 2 também ocorre a anáfase 2.
que ocorre o encurtamento das fibras do fuso e a divisão do centrômero. Cada cromossomo duplicado origina 2 cromossomos irmãos. Os cromossomos irmãos são puxados para os polos das células. Na meiose 2 temos a telófase 2. Na telófase 2, os polos, os cromossomos eles se descondensam, os nucleolos eles reaparecem e as cariotecas se reorganizam. E em seguida, o citoplasma divide e surge 2 células filhas para cada célula, que entrou na segunda divisão meiótica. Na meiose 2, há a formação de 4 novas células filhas com a formação de 4 novos núcleos.